Olá, eu me chamo Luiz Ladama e sejam bem-vindos ao nosso boletim informativo de soja e milho, que a gente traz aí diariamente para vocês, trazendo sempre as notícias mais relevantes para o mercado de soja, milho, principalmente em relação a Chicago, a questão do milho também na B3, dólar aqui dentro do Brasil, o mercado de prêmios para a soja e também alguns pontos relevantes à questão climática. Então fique com a gente para acompanhar as notícias que tiveram relevância no mercado de hoje. Nesta terça-feira, dia 26/8, após um dia volátil, com o mercado trabalhando entre 6 negativo e 8 positivo, os futuros da soja encerraram o dia em leve alta, com recuperação técnica após o tombo do dia anterior. A boa safra americana acaba agindo como um fator de teto para altas mais fortes. Porém, as incertezas sobre a questão comercial entre Estados Unidos e China, com melhores perspectivas sobre o avanço nas negociações entre as duas potências, com o importante negociador chinês que estaria a caminho de Washington. Enquanto isso, Trump ameaça as tarifas mais altas se Pequim continuar restringindo as exportações americanas, o que mostra um clima realmente tenso e de incerteza em relação a esse elo comercial Estados Unidos e China. Ontem também tivemos nos Estados Unidos o reporte do Corporate Progress, que indicou 69% entre boas e excelentes condições, número 68% na semana anterior, ou seja, alta de 1%. Em compensação, as condições boas e regulares estão em 23% contra 24% na semana anterior. Mas essa leve melhora não gera nenhum impacto no mercado neste momento. Outro ponto relevante de impacto negativo foi a forte queda do petróleo, evitando assim maiores ganhos da soja. E já que falamos do petróleo, ele caiu 2,2% após 4 altas consecutivas, com investidores ajustando posições diante das incertezas sobre a guerra na Ucrânia e das potenciais sanções comerciais dos Estados Unidos. A correção foi puxada pela aversão ao risco dos mercados acionários, enquanto persistem preocupações com ataques ucranianos à infraestrutura energética russa, que já afetaram o processamento e as exportações de Moscou. Ao mesmo tempo, Trump reiterou a ameaça de impor novas sanções caso não haja progresso rumo a um acordo de paz. E enquanto isso, os Estados Unidos também discutem possíveis tarifas de até 50% sobre produtos indianos, devido às compras de petróleo russo. Esse ambiente de tensões geopolíticas e guerra tarifária reforça a volatilidade do mercado de petróleo, deixando os preços presos a um intervalo estreito de negociação. E esses pontos somados trouxe um fechamento na casa de 0,2%, 2 centes positivos, com novembro fechando a 1.049,50 e o janeiro a 1.069,25. Para o milho, os futuros encerraram o dia em queda, com um cenário de uma vasta oferta pesando sobre as cotações, somado, é claro, à queda do petróleo. Além disso, o Corp Tour, para o milho, indicou a manutenção das condições de lavouras. Para isso, o fechamento ficou na casa de 0,7 a 0,8% de queda, quase 3 centes. O dezembro fechou cotado a 409,50 e o março a 426,50. Já a B3 foi na contramão de Chicago, alta de 0,4 a 0,3% para novembro e janeiro. O novembro fechou cotado a R$ 69,75 e o janeiro a R$ 71,83. E falando novamente sobre os prêmios de soja, queda de mais 5 centes no mercado de hoje. A ausência do mercado comprador mais efetivo, somado-se à entrada da safra americana e o bom estoque também do produto no Brasil, tem feito com que os prêmios acabem devolvendo a alta do mercado em Chicago. E falando de dólar, que no interno acabou impulsionado pelo IPCA 15, com deflação no indicador geral. Já no exterior, o dólar internacional recuou levemente após Powell e a cautela antes do PCE e balanço da Nvidia, mas
foi limitado por ruídos políticos intensos nos Estados Unidos, especialmente a tentativa de Trump de demitir a diretora do Fed, Lisa Cook, o que acabou elevando a percepção de risco institucional. Apesar do dólar global mais fraco, esses fatores internos ganharam força e impediram uma valorização do real, mostrando que as turbulências domésticas podem sim se sobressair ao ambiente externo, trazendo o dólar para uma alta de 0,4%, 5,4330, mas por uma variação pequena, de 5,40 para 5,4495. E assim, encerramos os destaques desta sessão. A soja em recuperação técnica, apoiada pela possibilidade de um acordo Estados Unidos e China, mas com queda de petróleo e estimativa de boa produção, limitando maiores altas. No milho, a oferta global e a queda no petróleo deram um tom de queda para o mercado. Já o dólar viveu incertezas na economia global, mas viu índice de IPCA no Brasil mostrar deflação, o que ajudou na alta da moeda do Brasil. Fiquem todos com Deus e nos vemos em nosso próximo vídeo.